Eu aposto que você está empolgado com a chegada de Ancelotti na seleção brasileira, e eu também, e foi por isso que eu decidi fazer um vídeo com tudo que você precisa saber sobre os primeiros jogos do treinador italiano no comando do Brasil. Quais são os adversários, as datas, os horários, onde assistir a essas partidas, a classificação das eliminatórias, a convocação, a provável escalação, os desfalques e muito mais. Então fica comigo até o final que esse vídeo hoje tem muita informação. Só lembrando, a última data FIFA, o Brasil perdeu por 4-1 para a Argentina, que culminou na demissão do Dorival Júnior, um vexame completo que mostrou para todo o Brasil que não dava mais para seguir com o Dorival Júnior. Antes, havia vencido a Colômbia por 2-1. E os resultados deixaram o Brasil na 4ª posição da classificatória para a próxima Copa do Mundo. Muita gente fica preocupada, eu estava preocupada com o Dorival, o Brasil não vai nem classificar. Lembrando aqui, gente, que são 10 times nas eliminatórias, 7 avançam para as 6 vão de forma direta para a próxima Copa do Mundo e o 7º colocado se classifica para uma repescagem. O Brasil está em 4º com 21 pontos e a Venezuela, que é a 7ª colocada, tem 15. Ou seja, se o Brasil vencer os 2 jogos com o Ancelotti, o Brasil está classificado para a Copa do Mundo. Isso é muito importante por vários motivos. Dá mais confiança para o técnico, para os jogadores e mais tranquilidade também para o treinador testar diferentes formações táticas, convocar jogadores que às vezes precisam ser testados. Então é muito importante que o Brasil vença os 2 próximos jogos. Com isso, a Venezuela, mesmo que vencesse os próximos 2, não conseguiria alcançar mais o Brasil. E o primeiro adversário do Brasil será o Equador. O jogo está marcado para 5 de junho, na próxima quinta-feira, às 20 horas de Brasília, no estádio Monumental de Guayaquil, ou seja, não teremos altitude contra o Equador. E o nosso adversário está em 2º lugar com 23 pontos. Depois, na terça-feira, dia 16 de junho, às 21h45, a gente volta para o Brasil. A estreia do Ancelotti em território brasileiro será contra o Paraguai, 10 de junho, às 21h45, na Neoquímica Arena, em São Paulo, no estádio do Corinthians. O Paraguai está em 5º lugar, com 21 pontos nas eliminatórias. E os 2 jogos serão transmitidos, como de praxe, pela TV Globo e pelo Sport TV. Então temos aí 2 opções para assistir os primeiros jogos de Ancelotti. E claro, os pós-jogos e pré também, sempre que possível, você assiste aqui no Seleção com Samuel. Os convocados, não vou falar um por um, colocando aqui na tela para você relembrar aí quais foram os nomes chamados pelo Ancelotti. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não tivemos nenhum desfalque novo em relação à primeira lista do Ancelotti, até porque os campeonatos já tiveram fim, os campeonatos nacionais, então só tivemos a final da Champions League e os brasileiros envolvidos não se lesionaram. Ainda bem, o Brasil tem sofrido muito com isso, tanto é que eu vou falar aqui os desfalques para vocês. São caras muito importantes, o Militão, Bremer e Gabriel Magalhães na zaga, Joelinton no meio de campo está lesionado, Rodrigo, por mais que não seja uma lesão muito grave, mas é um pouco a parte física, um pouco a parte mental, o próprio Neymar voltando de lesão agora, então a gente considera quase como um desfalque também. E as grandes novidades da lista do Ancelotti, Dorival já estava acostumado a falar o nome dele aqui no canal, agora é Ancelotti, foram o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Alexandro, o lateral esquerdo Carlos Augusto, o volante Casemiro, o volante Andrei e os atacantes Antony e Richarlison. Eu fiz uma análise sobre a convocação que eu tô deixando aqui nos cards, que eu falo bem especificamente sobre cada posição e o que eu achei da convocação do Ancelotti. A gente também tem desfalques por suspensão, lembrando aqui que o André, que não foi convocado, ele está suspenso para o primeiro jogo, e o Rafinha também, mas o Rafinha deve voltar contra o Paraguai, até porque foi o melhor jogador brasileiro na temporada europeia. A gente pode ter outros desfalques contra o Paraguai, porque a gente tem vários jogadores pendurados. Tem o Ederson, goleiro, o Danilo e o Léo Ortiz na zaga, Casemiro, Vinícius Júnior, Martinelli, Matheus Cunha e Richarlison. Acho que aqui a maior preocupação seria a volta do Casemiro, né, que a gente espera poder contar com ele nos 2 jogos, e o Vinícius Júnior também. Os outros não são titulares absolutos. Então torcer aí para nenhum dos 2 levar cartão amarelo contra o Equador. E qual a provável escalação do Brasil nesses jogos? Eu acho que algumas posições estão abertas, outras não. Vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas uma expectativa que eu tenho em relação às escalações do Brasil são Alisson no gol, acho que isso não tem muita discussão. Acho que a briga na lateral direita está aberta, vai ser Wanderson ou Wesley, acho que a gente ainda não consegue cravar qual vai ser o lateral direito titular. Marquinhos na zaga, acho que não tem muita dúvida. A grande questão é quem será o zagueiro pelo lado esquerdo. Eu imagino que será o Alexandro, pela concorrência e também por ter sido uma indicação própria do Ancelotti, o Ancelotti ter gostado muito da atuação dele contra o Real Madrid na fase de grupos da Champions League.
E o Carlos Augusto na lateral esquerda, que vem fazendo uma baita temporada pela Inter de Milão. Não me surpreende se for o Alexandro, mas eu imagino que o Carlos Augusto seja favorito. No meio de campo, a gente imagina aí o Casemiro com Bruno Guimarães e Gerson. Eu imagino nesse início de trabalho o que o Ancelotti vai iniciar com 4-3-3. E aí eu acho que a grande dúvida, acho que Casemiro e Bruno são titulares absolutos. Talvez esse terceiro elemento aqui do meio de campo ele possa variar entre Gerson, Andreas ou Ederson. E no ataque, pelo menos no primeiro jogo, Antony, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Ou então acho que também não descarta a presença do Richarlison no time, sendo que se ele quiser um centroavante mais de ofício. E aí no segundo jogo ele pode rodar esse esquema e com certeza com a volta do Rafinha provavelmente no lugar do Antony. Acho que não vai fugir muito disso. Enfim, vídeo mais curtinho, mais informativo, espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu deixa o like, que é muito importante aqui pro canal. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos sobre a seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.